Boa noite, colegas. O tema de hoje que vamos expor seria a seguinte indagação que me foi feita recentemente. Seria possível uma proposta de emenda constitucional que prevesse a extinção da garantia da estabilidade ao servidor público? A resposta para essa questão seria negativa. Primeiro, é importante ressaltar que o servidor público, após estável, após 3 anos de exercício, ele vai adquirir a estabilidade, nos termos do artigo 41 do texto constitucional, que reza que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. E o próprio texto constitucional, no artigo 41, parágrafo 1º, prevê 3 hipóteses de perda do cargo, ou seja, o servidor público só perderá o cargo. A primeira hipótese seria em virtude de sentença judicial, transitada em julgado, ou seja, aquela a qual não cabe mais recurso. Também, segunda hipótese, se trata de processo administrativo, que seja assegurado ao servidor público contraditória e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. E a terceira hipótese seria mediante um procedimento de avaliação de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Quero ressaltar, senhores, que essa questão da avaliação de desempenho, até hoje, o Poder Legislativo não teve interesse de editar essa lei. Então, diante da omissão legislativa, após os 3 anos de efetivo exercício do servidor público, ainda que não tenha havido essa avaliação de desempenho, isso não impediria que ele adquirisse a estabilidade, conforme o entendimento dos tribunais superiores. É importante ressaltar aos senhores que, além dessas 3 hipóteses, há outra hipótese também de perda do cargo em relação ao servidor público estável, que seria questão da violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E essa hipótese está prevista no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 169, parágrafo 3º da Constituição, estabelece que, havendo a violação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiramente deve haver redução de pelo menos 20% em relação às despesas com cargos em comissão, em funções de confiança. E a segunda hipótese seria a exoneração dos servidores não estáveis, ou seja, primeiramente haveria redução de 20% dos cargos comissionados em função de confiança, e caso essa redução não fosse suficiente, seria exonerado os servidores não estáveis. Ademais, não havendo ainda o respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que haja redução de 20% dos servidores comissionados, os cargos de confiança, e exoneração dos servidores não estáveis, seria possível também a exoneração dos servidores estáveis. Está previsto no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que estabelece que, não sendo suficientes as medidas mencionadas, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que por ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional. Ou seja, então há 4 hipóteses que o servidor estável poderia perder o cargo, ou seja, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar que seja assegurado ampla defesa, poderia também perder o cargo no caso da avaliação de desempenho periódica que lhe fosse desfavorável, e no caso do respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à insuficiência orçamentária. É importante ressaltar aos senhores que o Ministério Público ele possui a garantia da vitaliciedade, ou seja, após 2 anos de efetivo exercício,
o membro do Ministério Público só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Isso está no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, só admite essa hipótese, no caso de perda do cargo, do membro do Ministério Público vitalício, em caso de sentença judicial transitada em julgado. Ademais, os juízes também possuem a garantia da vitaliciedade. Isso está previsto no artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, o magistrado, após o efetivo exercício de 2 anos, ele só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, senhores, suponhamos que houvesse uma proposta de emenda constitucional. No primeiro exemplo, que prevesse o fim da garantia da estabilidade ao servidor público. Seria procedente essa proposta de emenda constitucional? A resposta para essa indagação seria negativa, uma vez que a própria garantia da estabilidade dirigida ao servidor público, ela se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, de um direito ou garantia individual fundamental. Ou seja, que não pode ser extinta sequer por emenda constitucional. Isso nos termos do próprio artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Só que o parágrafo 4º fala que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Ou seja, como essa estabilidade do servidor público se trata de uma garantia individual, dirigida não em questão da pessoa, mas sim em relação ao próprio exercício da função, isso se trata de uma cláusula pétrea, que jamais poderá ser extinta, sequer por emenda constitucional. Ou seja, se houvesse essa possibilidade de extinção dessa garantia individual, haveria a própria violação ao princípio da vedação do retrocesso em relação aos direitos fundamentais. Ou seja, um direito fundamental, uma vez conquistado, ele não poderá ser reduzido e nem extirpado. O mesmo raciocínio também poderá ser aplicado em relação à vitaliciedade. Se houvesse uma proposta de emenda constitucional com a intenção de extinguir a vitaliciedade, que é garantida ao Ministério Público e aos magistrados, também seria uma proposta de emenda inconstitucional, por violar a cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece que tanto a estabilidade como a vitaliciedade, ela se trata de um direito fundamental, que jamais poderá ser extinto sequer por emenda constitucional, sob pena de violação ao princípio da vedação do retrocesso, em relação aos direitos e garantias individuais. Então, nesse caso, havendo uma proposta de emenda que tenha como por escopo a extinção da garantia da estabilidade ao servidor público, ou também a extinção da vitaliciedade em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, seria possível ao próprio parlamentar federal impetrar um mandato de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a inconstitucionalidade dessa proposta de emenda, por violar uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Ou seja, é admitido esse mandato de segurança, que só pode ser impetrado por parlamentar federal, por se tratar de flagrante violação a uma garantia individual, ou seja, uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.